Oi, queridos, que a graça e paz de Jesus esteja conosco e que nós possamos estar cada dia mais nos achegando ao Senhor Jesus, porque Ele morreu por nós, porque Jesus veio para dar a sua vida para que pudéssemos ser salvos. Hoje nós vamos conversar sobre João 16. Jesus ainda continua na última ceia. Agora ele está orientando os seus discípulos sobre as perseguições que virão por causa do nome de Jesus. É claro que eles ainda não vão entender completamente do que Jesus está falando, só vão entender mais tarde que eles seriam perseguidos por causa do nome de Jesus e também, mas que eles ficassem tranquilos que Jesus enviaria o Consolador. O Consolador que é o Espírito Santo, que nos ajuda a entender tudo o que acontece, nos ajuda a ter discernimento da palavra de Deus e nos consola e nos dá conforto e nos anima. Então Jesus está dizendo: olha, eu vou enviar o Espírito Santo para que ele habite em vocês. Então, a partir da morte de Jesus, da ressurreição e depois da descida do Espírito Santo, todos que aceitam Jesus em seus corações passam a ter o Deus Espírito Santo, que é uma pessoa, porque nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a Trindade augusta e suprema, o Espírito Santo habitando em nós. E é Ele que nos vai ajudar a caminhar durante o nosso período aqui na Terra. Então, está escrito assim: tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Então Jesus está explicando que eles serão perseguidos porque as pessoas que estão perseguindo os discípulos, elas não reconheceram Jesus, elas não conheceram Jesus, não conheceram Jesus como Deus, né? Elas podem até ter conhecido Jesus, porque as mesmas pessoas que vão sacrificar Jesus, que vão crucificar Jesus, eles conheceram Jesus pessoalmente, porém eles não conheceram o Deus que era Jesus. Eles não reconheceram Jesus como Deus. Eles preferiram matá-lo. Então, esses mesmos vão começar depois a perseguição aos discípulos. Isto farão porque não conhece o Pai nem a mim. Mas agora vou para junto daquele que me enviou e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Então os discípulos ficaram tão tristes, mas tão tristes, quando Jesus disse isso, porque eles perceberam que Jesus estava se despedindo, que Jesus ia morrer. Então, que ia ser preso. Então eles estão tão tristes que eles não são capazes nem de perguntar para onde Jesus vai. Mas Jesus disse: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, Jesus está aqui confortando o coração dos discípulos. Vocês estão tristes porque eu estou dizendo que eu vou morrer, porque eu estou dizendo que eu vou voltar para o Pai, mas é importante que eu volte. Primeiro, é importante que Jesus morra, porque se Jesus não morresse por nós, nós não teríamos a salvação. Nós, toda a humanidade, todas as pessoas, desde Adão e Eva, precisaram do sacrifício de Jesus na cruz. Ninguém foi salvo sem o sacrifício de Jesus na cruz.
É claro que antes de Jesus vir, eles eram salvos, porque porque Deus já tinha prometido que viria o resgatador. E Jesus foi o nosso resgatador. Ele morreu por nós. Imagina que Jesus é Deus. Ele habitava nas regiões celestes, junto a Deus Pai, Deus Espírito Santo. Ele não precisava passar por isso, se ele não quisesse. Mas ele amou o mundo de tal maneira que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu filho, seu único filho, para que nós pudéssemos ser resgatados. Imagina o tamanho deste amor, porque somente porque Jesus morreu por nós, é que nós temos a salvação. E aqui fala: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, o Espírito Santo, ele vem para clarear as mentes, as nossas mentes e as mentes dos discípulos. E aí Jesus vai explicando, né? Tudo quanto o Pai tem é meu, porque isso é que vos disse que há de receber, do que é meu e vou-lo há de anunciar. Um pouco e não mais me vereis, outro pouco e ver-me-eis. Então Jesus está falando da ressurreição, que Jesus ficaria morto por 3 dias, no terceiro dia ele ressuscitaria. Então eles ficariam tristes porque Jesus foi preso e foi morto, foi crucificado. Mas depois, logo em seguida, Jesus ia ressurgir dos mortos e aparecer para eles, e eles ficariam felizes novamente por ver Jesus que venceu a morte. Aí Jesus disse: vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram seus discípulos: agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos que de fato vieste de Deus. Agora os discípulos estão reconhecendo, estão declarando que eles entendem que Jesus veio da parte de Deus, que Jesus é o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que vem a hora e já é chegada em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Então Jesus está dizendo a eles: vocês estão dizendo que eu sou enviado de Deus, mas daqui a pouco vocês vão me deixar sozinho. Jesus sabia que quando ele fosse preso, ele ficaria sozinho. Jesus conhece, ele nos conhece, ele sabe das nossas fraquezas, ele conhece o nosso coração corrompido. Justamente por isso ele precisou morrer por nós. Mas glória a Deus que a partir daí os discípulos se levantarão como pessoas fortes, fiéis, capazes de lutar pelo nome de Jesus. E é assim que nós somos também, que nós podemos ser. Porque nós recebemos o Espírito Santo, nós podemos também crer, acreditar e viver o Evangelho. Nós podemos confiar que o Senhor Jesus está conosco, que o Espírito Santo está conosco, nos iluminando, nos clareando as nossas mentes, nos falando sobre as verdades e nos ensinando a caminhar no caminho do Senhor. Somente com a ação do Espírito Santo nós podemos vencer. Nós podemos vencer as lutas, porque Jesus disse aqui no versículo 33: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições,
mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus já venceu por nós. E todas as nossas lutas que nós temos, as lutas diárias, nós podemos vencer porque Jesus já venceu. Para isso, basta que nós sejamos fiéis, que nós obedeçamos a sua palavra, que nós busquemos sabedoria na palavra de Deus. Porque é através da palavra de Deus que nós vamos vencer todas as tribulações e as lutas que se aparecem para nós. Quando Jesus enfrentou o diabo lá no deserto, ele venceu com a palavra, usando a palavra de Deus. E as nossas lutas diárias serão vencidas se nós usarmos, nós estivermos alicerçados na palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela noite que nós tivemos. E eu quero te pedir que o Senhor esteja derramando sabedoria em nossos corações, que nós possamos entender o quanto foi o seu sacrifício na cruz, o quão grande foi o seu sacrifício na cruz, por o Senhor ter morrido por nós. Mas também que nós possamos ter paz e entender que o Senhor já venceu o mundo por nós e que nós venceremos as nossas lutas diárias porque o Senhor nos dá a condição de vencer. Seja qual for a luta que nós estivermos enfrentando, nós seremos vencedores porque o Senhor nos dá a condição de vencer. Glória seja, pois, ao teu nome. Louvado seja, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Esteja, Senhor, com cada pessoa que está ouvindo esse vídeo. E dê, Senhor, força, consolo e entendimento para as pessoas. No nome de Cristo Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Obrigado por assistir o vídeo. Se puder, curta, compartilhe, se inscreva no canal e deixe o seu comentário aqui embaixo.